Muito especial mesmo, Liane. Muito obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz e me sentindo muito honrada por você ter aceitado o meu convite, mas eu quero iniciar aqui com uma oração, tá bom? Depois eu quero muito te ouvir, porque você fez uma grande diferença na minha vida. Eu estava agora há pouco assistindo a live que você fez com a Cida. A Cida é uma querida, eu encontrei ela também ali no Coach Cristão, quando eu estava me formando, e ela, Deus usou ela de uma certa forma para me curar ali de algumas coisas, uma ferramenta que ela aplicou em mim. E depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu estava Amém. assistindo lá e eu vi que você também, né, conheceu ela ali, né, na Isso. mesma situação, né, e ela disse que você ajudou ela em algumas situações, e a mesma coisa, eu falei, nossa, é a mesma coisa a Liane faz comigo, é o seu chamado, né, amiga? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero que vocês que estão aí, que já entraram nessa live, fechem seus olhos agora, vamos fazer uma oração aqui, convidar o Espírito Santo, convidar o Senhor para essa live. Feche os seus olhos. Pai, neste momento, eu quero primeiramente, meu Pai, eu desligo as vozes e as setas malignas contra o propósito do Senhor para esta live. Pai, eu convido a condução do Espírito Santo e a revelação do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Eu convido o Espírito Santo, Pai, para nos conduzir conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Pai, tem mulheres aqui que já entraram e ainda tem aquelas que ainda vão chegar. Senhor, tu sabes, ó Pai querido e santo, que cada uma precisa, Pai. Deus, que o Senhor possa usar, ó Pai querido e santo, a Liana hoje aqui, Pai. Que ela seja, Pai, como uma flecha, Senhor, na mão do Senhor, ó Pai. Porque, Senhor, tudo aquilo que o Senhor faz, Pai, tem o alvo certo, Pai. Pai, eu sou grata a Ti pelas curas que o Senhor já fizeste em nossas vidas, ó Pai. Pai, nós estamos aqui porque nós somos prova viva de que o Senhor faz, de que o Senhor cura realmente de dentro para fora, Pai. Pai, muito obrigado por ter nos escolhido, Senhor amado, e ter nos ajudado a ressignificar todo um passado de dor. E hoje nós estamos aqui, Pai, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Porque toda honra e toda glória é somente a Ti, Pai. Nós estamos aqui porque nós cremos no Teu nome, cremos no Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós ali naquela cruz do Calvário. Nós cremos em Ti, Senhor, e hoje estamos aqui, Pai, cumprindo o Teu chamado, o Teu propósito para nossas vidas. Usa a Tua filha, Pai. Eu peço que o Senhor venha guardar a sua casa, a sua família, Senhor, tudo que aquilo que é importante para a Tua filha, Pai. Que as mulheres que estão aqui, Senhor, sejam ministradas, Senhor. Elas tenham contato, Pai, com tudo aquilo que muitas das vezes aconteceu com elas desde a infância, Pai. Porque muitas das vezes as coisas ficam guardadas no campo da inconsciência, Pai. E precisa vir à luz. E o Espírito Santo, ele é especialista em trazer à luz aquilo que está em oculto, Pai. Usa a tua filha, Senhor, como um modo cirúrgico na vida dessas mulheres que vão estar aqui. É o que eu te peço e agradeço a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. glória a Deus. Tá me ouvindo bem, Liana? Oi, você tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, muito Ok, bem, muito bem. beleza, então. É a minha primeira vez que eu vou fazer uma live. Eu sou muito grata que você aceitou o meu convite. Grata porque você me ajudou muito, gente. Eu vou apresentar aqui o livro da Liana. É um livro que eu li e que tem livros que eu leio 2, 3 vezes. E ele eu vou ler mais uma vez. Porque foi um livro, por mais que eu tenha estudado, ela também é psicanalista, ela é coach cristã também, coach master, né, Liana? E ela Isso. escreveu um livro. E eu comecei a folhear esse livro e me deu a ideia de criar uma palestra com algumas informações que tem aqui. E aí eu falei com ela, falei, olha, o seu livro é muito precioso. E através dele eu criei até uma palestra, né? Eu quis dar honra para ela, porque na verdade ela que escreveu. E essa palestra já tem impactado a vida de outras mulheres aqui na minha cidade. Muitas mulheres aqui na minha cidade, onde eu passei para dar essa palestra. Então, eu quero agradecer você, Eliane, por ter se deixado ser curada.
Porque muitas das vezes as mulheres têm medo, né? Elas preferem viver na mesmice das suas vidas, muitas das vezes, porque não sabem como sair daquele ciclo emocionais, muitas das vezes viciantes também, mas destrutivos. E eu era uma delas. E o Senhor me curou de várias situações de abuso sexual, como eu comentei com você, e esse livro me ajudou bastante. E vai ajudar muitas mulheres também. Depois, você que quiser comprar, é só chamar a Eliana lá, tá bom? Liana, tá com você. Amém. Presente. Inicialmente, então, agradecer o convite, né? O convite feito pela minha amiga, a Beatriz, ela é colega psicanalista e coach cristã também. A gente tem, Deus tem nos conectado, são as conexões que nascem no coração de Deus para um propósito, né? E E aí, aproveitar também cumprimentar todas que já se fazem aqui presentes, tem as seguidoras da Beatriz, tem algumas seguidoras minhas e aquelas que irão entrar posteriormente e nos assistir. Então, sejam todas muito bem-vindas. Então, o tema da nossa live hoje é curando raízes. Mas antes de iniciar essa fala, eu queria dizer para vocês que desde que a Beatriz se conectou comigo, ela que tem me procurado, né, depois da leitura do livro, me dando feedback, a gente começou a conversar. Ela tem um testemunho de vida muito lindo, né? Um histórico de dor, de feridas emocionais, né? Como ela falou, né? Uma infância de abusos, mas ela se permitiu, né? Ser curada em Deus e hoje ela é um instrumento de Deus, usa ela para levar cura, principalmente nessa área onde mulheres também foram abusadas. E ela tem podcast, né? Tem lá no teu canal do YouTube. Depois, no final da live, vocês procuram aqui, né, pelo nome da Beatriz, depois ali, e vocês vão seguir elas. E ela tem conteúdos também muito importantes. Assistam o podcast. Eu fiquei extremamente impactada e eu tenho certeza que vai ajudar muito, principalmente para você compartilhar com amigas que também passam ou passaram por este mesmo problema. Então, hoje nós vamos falar sobre curando raízes. E o que seriam raízes, né? Raízes é a nossa origem. Então, eu trouxe aqui um versículo, a gente não pode deixar de unir, né, a palavra que nós vamos entregar como a palavra de Deus. Eu fui buscar na Bíblia os versículos que falam sobre raízes, sobre, enfim, que tem a ver com este tema. Então, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 16, diz assim, toda árvore. Por quê? Toda árvore tem uma raiz e toda árvore tem frutos. Então diz assim: toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. O que está dizendo aqui? O que Deus está nos mostrando aqui, né? O que Mateus quis nos revelar aqui, através dessa palavra? Que nós conhecemos, então, uma árvore pelos frutos. E o que tem a ver a árvore com nós, né? Tem tudo a ver. Aqui a gente está falando de uma metáfora da árvore. Nós também temos um solo. Nós também temos raízes. A nossa raiz é a nossa infância, é a nossa família. É aquele local onde nós somos inseridos dentro daquele contexto familiar, com aquela cultura, com aqueles valores, com todos aqueles ensinamentos. E é lá, então, é o nosso solo. Então, diz assim, que uma árvore, nós conhecemos uma árvore pelos frutos, e se os frutos são saudáveis, significa dizer que aquela árvore ela está fixada num terreno saudável, fértil. Agora, se os frutos são podres, significa dizer que aquela árvore está firmada num solo que não é bom, um solo, digamos assim, estragado. E isso a gente traz para a nossa vida. Inclusive, eu fiz hoje, né, um stories lá, trazendo a questão da metáfora da árvore, que é muito interessante, né? Então, nós comparamos a árvore com a nossa vida. As raízes de uma árvore são as nossas raízes.
É tudo aquilo, são todas as nossas experiências vividas ao longo da nossa vida, mas principalmente na nossa infância, porque é lá onde nós ainda somos uma criança com intelecto e informação e muitas vezes com emocional fragilizado. Então, lá nós não Uhum. temos a capacidade de discernir o que nos acontece e não temos condições de discernir muitas coisas e nós acreditamos que tudo que acontece, tudo que as palavras lançadas como sendo uma verdade sobre a nossa vida. Então, é ali, nas nossas raízes, que nós somos feridos desde a nossa infância. Então, as raízes são todas as experiências traumáticas, os abusos, a negligência física, emocional, as palavras faladas, as brigas que a gente ouve de pai e mãe, as discussões, tudo aquilo, o amor não comunicado, a rejeição, o bullying, tudo isso faz parte, então, das nossas raízes, da nossa vivência. E no caule dessa árvore, nós comparamos, então, com as memórias que nós guardamos. E tem muitas memórias que estão lá no inconsciente, que é uma forma que o nosso cérebro tem de nos preservar, para muitas vezes não sentir dor. Mas, como você mesmo disse no início, o Espírito Santo ele é especialista em tirar do inconsciente e trazer para o consciente, para que a gente possa significar e ser curado. E os galhos, nos galhos nós temos os frutos. E ali, então, quando as nossas raízes, elas são podres, digamos. Assim, vou dar um exemplo bem assim, pejorativo, as raízes podres, que é aquele ambiente disfuncional, onde aquela criança não se sentiu amada, aceita, pertencente, onde ela foi negligenciada, muitas vezes abusada, abandonada, se sentiu Sim, traída, enfim, todas aquelas circunstâncias que gerou dor. Muitas vezes até ela não lembra. As coisas mais graves, às vezes ela até nem lembra. Mas isso não significa que não vai ter repercussão na sua vida adulta. Todas as memórias, mesmo as inconscientes, elas trazem consequências na vida adulta, porque elas vão sim, baixar a autoestima, ela vai fazer com que a pessoa se veja de uma forma distorcida, muito aquém de quem Deus a fez para ser. E os frutos, então, nós comparamos aos nossos comportamentos. E aqui eu trago, né? Eu falei, tá lá no Stories, depois, quem quiser ver depois, né? Depois da live. Então, os frutos podres seriam todos os comportamentos e sentimentos tóxicos que nós alimentamos ou desenvolvemos ao longo da nossa vida, como ciúme, mágoa, raiva, depressão, a procrastinação, a ansiedade, o sentimento de culpa, o pânico, a baixa autoestima, a timidez, o medo, enfim, a todos aqueles comportamentos disfuncionais que nos prejudicam a nós mesmos e prejudica o nosso relacionamento com as demais pessoas à nossa volta. Então, uma árvore, para ela dar frutos bons, ela tem que estar fixada num terreno fértil. E isso acontece conosco. O nosso terreno é a nossa família. É lá onde nós, trazendo assim, né, para a nossa vida, essa questão dessa metáfora, o terreno nosso é a nossa família, a nossa casa, lá junto àquele contexto, com pai, com mãe, às vezes com outros irmãos. E é neste terreno que muitas vezes nós somos feridos, infelizmente. E por mais que nós tenhamos uma família saudável, segundo os estudiosos no assunto, né, todos nós fomos feridos um dia, de alguma forma, uns mais, uns menos, né? Mas todos, de alguma forma, são feridos. Se não é dentro do contexto da família, muitas vezes é na escola, através de bullies, através de comparações, enfim, o inimigo sempre vai dar um jeito de investir implantando a semente da rejeição na nossa vida, porque a rejeição é a semente usada pelo inimigo das nossas almas para destruir a nossa autoestima, a nossa autoimagem, e a gente passa a se ver com lentes distorcidas de quem Deus nos fez para ser. E nós não conseguimos ver as nossas potencialidades, e isso distorce então a nossa identidade. Nós crescemos nos vendo muitas vezes de forma bem inferior a quem Deus nos fez para ser, crescemos alimentando medos, ansiedades, né? Não conseguimos ver o nosso valor, desenvolvendo crenças de que eu não sou capaz, de que eu não mereço, enfim, e vive muito abaixo daquilo
muito aquém de quem Deus nos fez para ser, e nós não vamos conseguir cumprir com aquilo com o nosso propósito de vida. Então, por isso que é uma estratégia maligna a rejeição nas nossas vidas. Então, a psicanálise, né, ela fala assim que essas sementes plantadas, né, na nossa vida, elas podem ser interpretadas como as experiências dolorosas, traumáticas, né, que a gente vivencia ao longo da nossa infância, principalmente na infância, na primeira infância, que é aquela fase onde a criança ela está mais suscetível, mais vulnerável a tudo aquilo que lhe acontece. E essas sementes, então, elas vão moldar nossa psique, a forma como nós vamos nos ver, como a gente vai se relacionar conosco e com as pessoas, e vai interferir no nosso comportamento, nas nossas emoções na vida adulta, na forma como pensamos e como agimos e como nos comportamos. Então, assim, veja bem, aonde são formadas, são plantadas essas sementes? Então, eu trago aqui três situações em que essas sementes, né? Porque toda árvore ela nasce de uma semente. Então, que tipos de semente e raízes são plantadas em nossas vidas? Então, nós podemos, podem ser plantadas sementes boas na nossa vida, ou sementes ruins. Por exemplo, as sementes boas, elas são elas são plantadas, tanto as boas quanto as ruins, inicialmente, as primeiras sementes semeadas na nossa vida são lançadas pelos nossos pais. Então, as sementes boas é através da aceitação, da aprovação, do pertencimento, do amor comunicado, né? Então, aquela criança vai se sentir amada, aceita, pertencente, vai desenvolver uma boa autoestima e, com isso, ela vai crescer se sentindo valiosa, importante e capaz, se vendo capaz de fazer e de conquistar grandes coisas porque ela acredita que merece. Agora, esses mesmos pais, eles podem lançar semente ruim, né? Sementes más, digamos, né? De que maneira? Quando um pai ele compara um filho com o outro, quando eles têm preferência, né, de um filho com o outro, é, enfim, comparações, ou então aquela criança que foi abusada, que sofreu bullying, né? Que foi privada do amor, ou então quando viu as brigas no casamento, seja traição, divórcio, ou porque o pai tinha preferência, os pais tinham preferência que nascesse num sexo diferente do que ela nasceu. Então, são N situações, e aqui a gente podia discorrer umas 2 horas só falando das sementes que podem ser plantadas, né? Eu resumiria tudo isso como a negligência física e emocional por parte dos pais na vida da criança. Então, essas sementes vão determinar os frutos do futuro do adulto. Então, outra questão seria as heranças comportamentais, tudo aquilo que nós herdamos, que vem sendo repassado de geração em geração, a forma de pensar, a forma de comunicar, a forma como eles comunicam amor, se são, no caso, aqueles ambientes onde há gritos, onde há discussões, onde há abuso físico, verbal. Todas essas formas também nós herdamos, e isso pode ser uma semente que pode ser para o lado do bem, ou no caso, esses exemplos que eu dei são sementes que vai gerar, então, frutos podres na vida adulta. E no terceiro caso, seriam as heranças educacionais, que é tudo aquilo que a gente, então, aprende com pais, com professores, com colegas na escola. Então, daria para resumir que todas essas sementes elas podem desenvolver, então, dar origem a uma árvore com frutos bons ou com frutos maus. E aqui, como a gente está falando de raízes curadas, nós vamos nos deter às raízes más, né? As raízes podres que geram comportamentos disfuncionais, comportamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, problemas nos relacionamentos interpessoais. Então, os frutos que nós geramos na vida adulta estão baseados nas sementes que nós nutrimos ao longo da vida. Por isso que é importante nós nos conhecermos, investir no autoconhecimento, para a gente identificar, por exemplo, aqui, eu tenho certeza que aqui as pessoas que estão nos ouvindo já estão começando a identificar como é que foi a tua infância,
Como é que eram teus pais? Eles comunicavam amor, eles diziam eu te amo. Quando você fazia algo de errado, o que que eles diziam para você? Tá tudo certo? Errar faz parte do aprendizado? Ou eles vinham com adjetivos, muitas vezes adjetivos pejorativos, diminuindo a tua autoestima, o teu valor? Ou você foi muito comparada, muito criticada? Você talvez teve uma infância que teve que pular etapas, que teve talvez que cuidar dos irmãos mais velhos, ou você viveu num lar disfuncional, vendo pais e mães brigarem, às vezes pais doentes ou pais alcoólatras. Então, todas essas circunstâncias geram, plantam uma semente, então, onde vai gerar uma árvore doente com frutos doentes que vão ser percebidos na vida adulta através dos comportamentos. Então, sobre isso, né, a gente tem autoridade para falar, né, Beatriz, tanto eu quanto você, Sim, porque você também tem sua história, assim como eu sim. tive a minha, as nossas ouvintes Vivências, aqui né? também, Nossas as, experiências, né, Liana? exato, cada uma tem sua história, suas vivências, suas experiências. Por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém, porque Sim, cada uma tem a sua singularidade, cada um sabe aonde foi a sim. sua dor, aonde foi a sua ferida, o que que te feriu. Porém, todos nós, de alguma forma, fomos feridos. Agora, o que vai nos diferenciar é o que nós vamos fazer com aquilo que nos aconteceu. Minha Então, frase favorita. exato, e eu falo muito sobre isso no meu livro, né? No meu livro eu falo sobre as feridas emocionais da infância, e em cima de cada ferida eu relato a minha história, algumas vivências, assim, é tudo aquilo que o Espírito Santo foi me trazendo, né? A lembrança, a memória, e eu fui relatando, e numa segunda parte, então, eu relato todas as consequências que aquelas feridas, aquelas raízes todas causaram na minha vida, os prejuízos que trouxe na minha vida adulta, na minha vida pessoal, na minha vida ah, com as demais pessoas e o caminho que eu percorri para a busca da cura, né, e da minha transformação. Então, é uma história assim que as pessoas me dizem muito, eu não consigo parar de ler, porque quando eu começo a ler, eu começo a me identificar com a minha história de vida, porque é uma história muito comum, né? Talvez a minha história foi muito menos sofrida que a tua, né, Beatriz? Porque a gente sabe que o abuso sexual é uma das feridas mais graves, a gente sabe quanto isso prejudica, né? Mas quando Deus me deu justamente para escrever, ele me dizia, por ser uma história tão comum, muitas irão se identificar porque são Não, histórias do Liana, dia a essa dia. história é impactante, é muito impactante. Não, não fale mais assim. Não, ó, você acabou de falar de comparação, está comparando. Não, Comparando assim, não comparando com outras, enfim, com situações como o seu caso, assim, que eu não, creio que é eu entendi que para muitos o abuso sexual ele é realmente é uma raiz muito difícil de ser tratada. Mas eu queria exato, fazer uma pontuação aqui, porque deve acontecer isso com você também no seu consultório, onde você atende, e comigo acontece com as pessoas que passam comigo. Elas chegam e falam, não, tá tudo certo, tá tudo bem comigo, os meus pais foram super bem comigo. Não... Elas nunca acham que o problema delas está na raiz da infância, que é um chão que a gente vai pisar a vida inteira. E exato, eu acho muito interessante porque eles criam um mecanismo como se eles tivessem que honrar esses pais. Se eles não seguirem conforme a vida que os pais ensinou, de tudo aquilo que eles viram, ouviram e sentiram na infância, eles acabam que meio que reproduzindo, né, meio que inconscientemente os mesmos comportamentos, vamos dizer assim. exato, Aí quando eu explico de uma maneira que fica mais leve, e eles falam, não, realmente eu sofri esse trauma aqui. Por quê? Eu sempre explico para eles que é funções, não existe culpados aqui. exato, A mãe não é culpada, o pai não é culpado, até porque eles deram aquilo que eles também receberam. Então, o que tem? É igual você explicou sobre o lar funcional, o lar disfuncional, o que aconteceu? Em algum momento, esses pais falharam. Assim exato, como eu falhei e falho como mãe em muitas situações, como tem mães aqui também, tem filhos também aqui que falham também. Né? E tá tudo bem, gente. Falhou, bola para frente, se arrependeu, vamos fazer diferente agora. Eu tinha um, eu tinha muito dificuldade de ter relacionamento com as pessoas.
né? Como muitos que estão aqui conhecem o meu testemunho, vindo do trauma do abuso sexual dos 7 aos 30 anos. Quando eu falo aos 30 anos, eu tenho uma paciente que fala comigo, ela falou assim, eu tive que vir aqui perguntar para você como que alguém sofre abuso sexual até os 30 anos. Eu expliquei para ela. Por que até os 30 anos? Enquanto a gente é pequena, a gente não tem muito, assim, noção do que nos está acontecendo. A criança não elabora aquilo, não vai digerir aquilo, né? Mas conforme ela vai crescendo, aquilo vai trazendo consequências. E o meu cérebro assimilou nos abusos. E o que acontece? Depois dos 18 anos, eu me colocava em situações abusivas. Eu me vivi em relacionamentos abusivos, não sabia dizer não. Era como realmente eu fixei naquela fase do infantil. Eu paralisei ali. A gente precisa descobrir nessas mulheres qual fase elas pararam. Pararam. Eu tenho mulheres que passam comigo que é nitidamente que elas pararam numa fase de 6, 7 anos de idade, que foi onde aconteceu o trauma na vida dela. Então, são mulheres que você tem que estar ditando alguma coisa para elas e elas acabam que meio dependendo até mesmo do terapeuta. Aí a gente já percebe, já fala, não, você começar a andar com seus passinhos aqui, você é capaz, você consegue. É dessa forma. E aí, por que até os 30 anos? Eu tive 2 relacionamentos abusivos, ao ponto de apanhar muito desses maridos. Eu tinha um, Liana, que eu acordava com uma 12 na cabeça. Né? Situações abusivas, era, era muito ruim aquela situação, mas eu não entendia por que eu não conseguia sair. Porque eu não me achava capaz de sair. Porque a visão que eu tinha de mim mesma, uma visão tão pequena, tão distorcida, né? Tão ferida, tão machucada, que eu falava assim, mas quem vai me querer? Atrelando a minha vida já a outra pessoa. Uhum. Na verdade, eu queria alguém para cuidar de mim. Porque eu ainda estava numa demanda infantil, eu precisava de alguém que me tirasse lá e me ajudasse. Né? E eu atrelava isso sempre à visão masculina, que depois que a gente vai descobrir que é a paternidade que foi ferida. Claro. Então, eu via nesses homens que eu me relacionava, eu buscava neles um pai. A figura E, do pai. inclusive, eu estou casada hoje, tem 15 anos. E, inclusive, dentro desse meu casamento, eu via o meu esposo como um pai. Até que um dia o Espírito Santo falou dessa forma comigo. Ele falou assim, olha, ele não é o seu pai. Você precisa dar adeus ao teu pai terreno, porque ele já morreu. O teu pai sou eu. E aí eu fiz uma transferência com meu esposo. Eu abracei ele porque eu entendi que é o que o cérebro entendeu. Aquilo que eu senti. Eu experimentei na minha infância. Então eu precisava deixar aquilo. Então, se tudo aquilo que eu ouvi, vi, trouxe crenças em mim, eu usei a mesma forma. O que eu fiz? Eu chamei meu esposo para o quarto, falei assim, eu preciso te abraçar e dar adeus ao meu pai terreno. Ele falou, tudo bem. Eu abracei ele, chorei, falei assim, adeus, pai. Como se realmente fosse meu pai ali. Uhum, exato. E aí, fazendo desligamento, né, emocional e espiritual. E na mesma hora eu falei assim, hoje, Deus, eu te recebo como meu pai. Uau. E o espírito de orfandade foi embora. Foi embora, porque hoje eu sei quem eu sou e eu tenho um pai. E Deus, às vezes as mulheres estão ali no a fazer. Eu era assim. Deus não nos vê pelo que nós fazemos. Ele nos vê por aquilo que nós somos nele. Exato. E aí as verdades de Deus passou a ser uma verdade para mim. E eu comecei a abraçar esse Deus como realmente meu pai. Liana, eu era tão religiosa que eu ficava 1, 2 horas de joelho. Porque eu achava que se eu não ficasse dessa forma, Deus não ia me ouvir. Hoje eu sento na cama para falar com Deus. Ajoelho, levanto, choro. Meu pai, meu paizinho, meu aba. Sabe? Relacionamento que Jesus curou. Porque meus relacionamentos eram quebrados. Exato. A identidade ferida traz as crenças de incapacidade e de não merecimento. Então, eu não mereço me sentir amada, eu não mereço ter um pai verdadeiro. Então, para mim, merecer algo de Deus, eu tenho que fazer muito, tenho que sofrer, ficar ali de joelho. Né? Eu tenho que conquistar, né? Tem que conquistar. E até mesmo nas relações que eu com meu esposo, e marido e mulher, era muito ferida. Era muito traumática. Eu passava todas as vezes, era o mesmo trauma, porque né, você sabe que o nosso cérebro ele é temporal, então ele não vai distinguir que de ontem, hoje, amanhã.
Então, o que ele faz? Ele pega aquilo que você já passou e ele traz como agora. Então, eu estou Exato. passando pelo abuso agora, eu estou passando pela rejeição agora, eu estou passando pelo abandono nesse exato momento. Então, por isso que é necessário essa mulher ela reconhecer. Eu falo assim, se eu tivesse tido hoje contato com pelo menos uma palestra que hoje eu dou, eu tinha dado menos volta no deserto. Com certeza. E sofrido menos, né? Sofrido Mas foi bem menos. necessário. Hoje eu Foi entendo que foi necessário necessário, porque ali eu fui viver o buscar mais processo. conhecimento. Exato. Eu tinha um problema em investir em mim. Como assim investir 7 mil reais num curso? Como assim? R$ 1.000? Mas eu fui entendendo que eu era importante, que Deus precisava eu precisava ser curada. Só que para eu ser curada, eu precisava saber o que aconteceu comigo. E eu Claro. não sabia. Muitas Entender das todo o processo. revelações que o Espírito Santo fez ao meu coração foi através do conhecimento, através de um livro, através de ministrações de Joyce Meyer, que eu amo, indico para toda mulher escutar Joyce Meyer, ministrações dela, ler a palavra, fazer devocional. E um dia, Eliana, tomando banho, o Senhor falou assim comigo, filha, nessa época de cura, sabe cura interior? É muito lindo, né? A gente Sim. falar assim, eu trabalho com cura interior, mas só Deus sabe. Só Deus sabe. As curas que nós passamos dolorosas, né? É. E aí um dia eu estava tomando banho e o Espírito Santo falou assim comigo, filha, lembra de um bolo que a sua mãe fez para você? Eu chorei horrores. Eu falei assim, por que o senhor está fazendo isso? Falei bem assim, por quê? Eu nunca parei para pensar nisso. Aí comecei a pensar. Quando eu começo a pensar, eu senti uma dor imensa da rejeição. Doeu muito. E a água caindo e eu chorando muito. Eu soluçava naquele banheiro. E aí eu pensei, eu senti a dor da rejeição naquele momento. E aí o Espírito Santo, Deus me mostrou eu saindo do ventre da minha mãe. Meu Ela me Deus. tendo de parto normal no hospital, foi lindo. E nesse momento eu ouvi uma voz que falou assim comigo, mas eu me alegrei com o teu nascimento. Uau. Como eu chorei. Deus abriu a ferida, como ele diz que faz, e ele mesmo Ele fechou. mesmo fecha. E aí eu Uau. comecei a pensar na minha mãe, num modo de gratidão, porque eu sou a sexta filha. Minha mãe veio da roça. Minha mãe casou com meu pai com 15 anos, meu pai tinha mais de 50. Uma menina, Meu Deus. Uma uma menina. menina. Aí eu comecei a sentir compaixão e gratidão pela minha mãe. E orar, Senhor, muito obrigado. Minha mãe já é falecida, minha mãe faleceu com 42 anos, eu perdi ela, tinha 13 anos. Tanto, olha como que é importante a mãe na nossa vida. Quando os meus filhos faziam 13 anos, eu não sabia o que fazer com eles. Eu perdi o fio da meada. Eu tenho uma filha que é psicóloga, inclusive ela entrou aqui, Amanda, e eu falei isso com ela. E ela falou assim, mãe, você perdeu sua mãe com 13 anos, então ficou uma lacuna. Você não sabia mais o que fazer daqui para frente. E minha mãe deu meus irmãos, deu alguns irmãos, deu para parentes, depois ela ia buscar, e eu Sim. repeti o ciclo, minha filha foi criada com uma ex-sogra minha, foi repetindo, para depois eu vir juntando os cacos. Exato. E Deus restaurou. Uau. Sabe? Esse Deus é maravilhoso. Então, que a mulher que esteja aqui, aquelas que vão passar pela imersão, elas possam se deixar, se permitir ser curadas. Se Verdade. permitir, se permita, né? Definitivamente. Porque a gente merece saber o que nos aconteceu para ressignificar e fazer diferente. Porque as guerras que nós não vencemos hoje, nós vamos deixar para os nossos filhos Exato. amanhã. Não é E verdade, Eliane? muitas não querem mexer na ferida porque vai doer, mas tem que doer. A ferida ela tem que ser mexida, tem que tirar toda aquela crosta, tem que tirar todo aquele pus, a cura ela é um Sim, processo. Ninguém se cura, claro que Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quer. E os processos são diferentes, o teu foi de um jeito, o meu foi do outro, das pessoas são diferentes, Deus tem sua maneira específica, né? A gente vê na sim, palavra, na sim. Bíblia, né? Um ser cego ele curava com saliva e né, fazia aquele lodo, outro era só com uma palavra, enfim, N situações, né? Então Deus tem suas peculiaridades para nos, mas assim nós devemos desejar querer a cura. E eu queria muito a cura, a transformação, por isso que minha história se transformou num livro, porque Deus sabe o quanto eu queria, o quanto eu investi em mim. Eu fazia muito, fui buscar todo
um conhecimento, né, depois de aposentado, onde eu podia ter ficado de braço cruzado, em casa, descansando. Ali que eu fui me reinventar e começou toda uma jornada, uma segunda fase da minha vida. Estudei muito, li muitos livros, fiz muito curso, muitas mentorias, muitas imersões, Sim, porque eu queria muito, 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 até chegar onde eu cheguei. E eu creio que até o último dia Deus vai nos curando de algo. Porque ao longo da nossa vida a gente sempre vai ver sim, coisinhas, sim. detalhes, Sim, a onde vida vamos ser felizes. inteira, até a volta A de vida Cristo. inteira. E essa fala sua é muito crucial, porque tem mulheres que falam assim: ah, mas o meu tempo já passou. Elas vão contando historinha para elas mesmas, para que elas possam Exato. aceitar, sabe? Mas, olha, Uhum. você falando sobre isso, eu voltei a estudar com os meus 40 e poucos anos. Eu tinha parado na quinta série. Quinta série, eu queria fazer a psicanálise, eu queria, mas precisava voltar a estudar. O que, que eu fiz? Vamos fazer um supletivo. Eu me matriculei. No dia que eu me matriculei, o Senhor falou assim: filha, eu estou aqui com você. É como Uau. se o pai pegasse a filha, sabe, pela mão, e o primeiro dia de aula. Foi assim que Deus fez comigo. Nossa, foi lindo esse dia. Eu Meu terminei os meus Deus. estudos, terminei a psicanálise, já fiz o coach, né? Vou para o Uhum. coach master agora, né, em setembro, em Uau. nome de Tremendo. Jesus. E eu tinha ali um formigamento no meu rosto. Preciso contar essa cura que Deus fez por esses dias. Formigava tudo assim, meu rosto. Era horrível, eu chorava. Eu mandava áudio para minha filha chorando, não aguento mais isso. Era crises de ansiedade. Por que eu tinha essas crises de ansiedade? Toda vez que eu estava avançando para algo novo, eu tinha essas crises. Porque eu mesma me auto-sabotava. Porque aquela vozinha vinha na minha mente: você não é merecedora, você não tem Você não capacidade. merece. Exato. Sabe? Uhum. Aquilo, e aqui, muitas das vezes, eu, Tu eu, eu, acreditava e eu tinha parava. aquele lema comigo: eu vou com medo mesmo, mas aquelas crises, ninguém sabia que eu passava por isso. E aquelas crises, e o rosto formigando, e tudo formigando. Até eu marquei médico. Mas quando foi por esses dias, eu coloquei a mão no meu rosto e eu orei. Falei: Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a cura. O Senhor tem feito e está fazendo coisas lindas na minha vida. E eu só quero partir para aquilo que o Senhor tem. E eu vou com medo mesmo. Medo não é que você não é corajosa. Medo é você ter coragem para enfrentar o medo. Porque o medo é o que Deus colocou em nós. Ninguém vai botar a mão na boca de um leão. O medo Exato. está lá para te proteger. Mas o medo não pode te paralisar. É isso que estava acontecendo. Uhum. Porque quem veio do trauma do abuso, a tendência é paralisar. Eu tenho mulheres Uhum. que passam comigo, uma delas teve uma frase, uma paciente que passou muito tempo comigo, e ela dizia assim: eu me sinto inerte. O meu esposo me chama de inerte. Que ela tinha passado por trauma do abuso e ela tinha paralisado naquela fase. Ela se sentia inerte, uma mulher que não conseguia dizer não, não conseguia se posicionar diante dos filhos, diante do marido, e ficava inerte. Por quê? Eu, muitas das vezes, me sentia assim, antes de ser curada. Então, eu me via como um objeto de uso das pessoas. O objeto não fala, o objeto não sente. O Uhum. objeto, ele é paralisado. Ele não tem perspectiva de vida. A pessoa que leva ele de um lado para o outro precisa sempre de alguém. Ah, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso outro. A mulher não tem a autonomia dela mesma. Hoje não. Hoje, até mesmo aqui dentro da minha função esposa, se tem alguma coisa que eu não gosto, eu sei como chegar e falar. Às vezes não falo na hora, espero, né? Espera aí, fala: olha, não gostei, eu não gostei. Quando você falou assim, não me senti amada, não me senti colhida. Ai, me perdoe, me desculpa, eu não sabia que você tinha se sentido assim. Mas eu falo de mim, não é mais Exato. aquela mulher espinhosa, né, que fica gotejando na cabeça do marido. É porque Uhum. você fez assim, é porque você é assim, é porque você é assado. Não era ele. Deus mostrou, nunca foi ele, era eu. O Exato. problema sempre foi eu. Eu não sabia lidar com as minhas emoções e queria que ele me fizesse feliz o tempo todo. E não é dessa Verdade. forma. Porque Na verdade, uma mulher ferida, um homem ferido, uma pessoa ferida, ela não tem gestão emocional e ela acaba se deixando influenciar, se auto-sabota pelos próprios sim, sentimentos. Tem tudo isso que a gente tem falado aqui, que a gente poderia ficar falando horas aqui, porque é um assunto que eu amo falar. eu Mas eu também. estava vendo aqui, eu estou controlando o nosso horário, nós temos só 10 minutos para encerrar. Ai, que pena. Então, pois é, senão o Instagram derruba. Então, pessoas feridas ferem. E ferem quem? As pessoas à sua volta. E quem são as pessoas à sua volta? Muitas vezes é o marido e os filhos. E isso aconteceu Sim, muito sim. comigo.
sem eu ter a consciência, Com sem ter o certeza. conhecimento. Eu errei muito como esposa, como mãe, assim como eu creio que tu Eu também, também. Beatriz, Eu todas as também. pessoas na nossa volta que a gente vê, e que quando começam a entrar nessa jornada do conhecimento, eu tenho um grupo de mulheres aqui da minha cidade, né, que é o Desperta Debras, onde eu entrego muito conteúdo, né, grátis, assim, são 10 encontros, e eu falo sobre vários temas, é, enfim, é uma imersão, é algo lindo, e as pessoas começam você dá conta do, meu Deus, como eu estou repetindo coisas da minha família, como eu estou ferindo meu esposo, como eu estou ferindo meus filhos. Então, é um momento também de buscar a transformação, porque o conhecimento é que nos vai nos libertar. E assim como tem pessoas que decidem ficar do jeito que estão, porque acham que está tudo certo. E está tudo Mas certo, a gente não pode impor nada para ninguém, né? algumas pessoas têm um pouco de tabu quando a gente fala que o conhecimento liberta. Mas se a própria Sim, palavra diz, o povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu não conheço nem a mim exato, mesmo. E exato. a Nós Bíblia diz: precisamos. conhecereis a verdade, ela vos libertará. É a Exato, verdade da palavra, a verdade daquilo que aconteceu comigo, de fato, realmente, é encarar isso e ressignificar, ou eu ficar exato. ali dando volta na mesma montanha. Até quando Exato. vocês vão ficar ali? Né? Então, A palavra de Deus diz, conhecer, né? conhecer por que, que nós funcionamos desse jeito, por que do meu temperamento, por que uns falam mais, outros falam menos, por que uns são mais rápidos, outros são mais lentos, e entender toda a questão das feridas, a questão da paternidade, da orfandade, que muitas vezes não tem a ver com a ausência física de pais, mas com a ausência emocional de pais, né? A ausência, o abandono, tudo isso traz repercussões na nossa vida e vai trazer problemas para nós mesmos e para as pessoas que nós nos relacionamos. Com certeza. Então, eu acho que a gente vai para a parte do final, né, Beatriz? Tem só 9 minutos. É como Então, um assim, vaso de vidro que foi quebrado e aí depois sai cortando todo mundo. É dessa forma. exato, Mas, exato, Helena, exatamente. quero agradecer por você ter aceitado o meu convite. Agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Me perdoe porque não dá para responder todo mundo. A Fabiana perguntou. E quando fica as lembranças, né? Ela perguntou sobre isso. Depois eu te chamo lá no privado e te ajudo nisso. Né? Eu só tenho a agradecer, Helena. Só Amém. agradecer. Eu vou finalizar com um versículo que diz assim, Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bons frutos, é cortado e lançada ao fogo. Então, nós temos que, todos nós dentro de nós, temos sementes boas que foram semeadas, lançadas e sementes ruins. E aí vai ser responsável. Nós não temos responsabilidade sobre o que lançaram sobre nós, mas nós temos responsabilidade sobre o que nós vamos fazer com o que lançaram sobre nós. Então, Exatamente. mulher, você que está aqui, você que vai ouvir depois, invista em você. Busca conhecimento, busca ajuda, busca terapia. Tem ali a Beatriz, como psicanalista, né, como coach cristã, com conhecimento. A Beatriz vai fazer uma imersão, né, em dia 31 Dia de 31 junho, de agosto. de De agosto. agosto, ali Isso. em Sorocaba, em São Paulo. Eu também atendo online clientes de toda parte do Sim. Brasil. Então, busquem ajuda. Nós estamos aqui como mulheres que nos permitimos ser curadas por Deus através de pessoas que usaram processos, porque assim como tem pessoas que nos feriram, Deus usa pessoas para nos curar. E hoje nós somos instrumentos de Deus para levar cura para outras pessoas. Então, busca conhecimento, busca ajuda, não continue sangrando em cima de quem não tem nada a ver, porque as portas que nós fecharmos, tudo aquilo que nós rompermos na nossa vida, os nossos filhos não vão precisar passar. E uma mulher curada cura gerações. Então, Exatamente. fica aqui então essa mensagem, né? Agradecer a cada uma que esteve aqui, agradecer mais uma vez o convite da Beatriz. Depois, as minhas seguidoras, quem não segue a Beatriz, segue lá. As seguidoras da Beatriz, siga o convite para me seguir, Liana B. Moro. Vai ser um prazer, uma honra ter vocês ali. E amiga, que Deus te abençoe, sucesso nessa tua caminhada. Amém. Obrigada por compartilhar teu testemunho, assim, e abrir tua vida para milhares de pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai te usar como instrumento de cura na vida. Amém. E te desejar toda sorte, né? Toda sorte de bênçãos nessa imersão que tu vai fazer ali, que eu sei que está sendo dirigida pelo Senhor, que tu venha transbordar na vida de outras vidas. Amém? Amém, amém, amém. Muito obrigada, Eliane. Sabe que eu passei com a imersão com ela e foi uma benção na minha vida. Então, Ah, sim, gente, não deixe
de adquirir seu exemplar com ela não, tá? Chama ela lá, tá bom? Então, é um preço acessível pelo conteúdo que está aqui. Eu acho que é um preço Amém. até pouco. Liana, obrigada. Amém. Tá, Obrigada. eu que agradeço. Um abraço no coração, amiga. Estamos Tchau, juntas Deus para um abençoe. propósito maior. Amém? Amém. Vamos ver se eu Beijo consigo salvar grande. aqui, Liana. Como é que eu vou fazer para salvar isso aqui? Agora tu clica no xizinho e vai aparecer uma mensagem para te salvar. Eu clico no X para acabar, daí. Isso. Uhum. Tá. Tá bom, gente? Siga a Liana lá. Se quiser passar com ela, siga ela lá, chama ela, tá bom? Deus abençoe todos vocês que ficaram até agora aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, tá aqui. Acho que vou ter que vir aqui, viu, Liana? Tu aperta o Compartilha. X, né? É, eu Aperta o apertei o xizinho. X, mas tava escrito ali que era para encerrar. Então, Aí eu encerra. apertei. Então, mas se eu encerrar, vai acabar. Acho Tem, que tem tu uma aqui que aperta. é compartilhar. Então, bota compartilhar. Uhum, que vai no teu feed. Assim, eu não queria perder.